A Bíblia, narrativa Max Kirchner. Gênesis, capítulo 41. José explica os sonhos do rei. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava em pé na beira do rio Nilo. 2. De repente saíram do rio Nilo 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. 3. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas feias e magras que foram ficar perto das primeiras vacas da beira do rio. 4. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou. 5. Mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam do mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. 6. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. 7. Elas engoliram as 7 espigas cheias de grãos. O rei acordou. Tinha sido um sonho. 8. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. 9. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que eu cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e o chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. 11. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada um queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou que os sonhos queria dizer. 13. E tudo deu certo exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. 15. Então disse o rei: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. 16. Disse José: isso não depende de mim, respondeu. É Deus quem vai dar a resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse, 17. Sonhei que estava em pé na beira do rio Nilo. 18. De repente saíram do rio Nilo 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. 19. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. 20. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. 21. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. 22. Depois tive outro sonho e vi
7 espigas de trigos boas e cheias de grão, as quais saíram de um mesmo pé. 23. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. 24. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-lo. 25. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo que o Senhor vai fazer. 26. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. 27. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio, depois as bonitas também. As 7 espigas secas queimadas pelo vento do deserto são 7 anos que vai faltar comida. 28. Exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. 29. Virão 7 anos que vai haver muito alimento em todo o Egito. 30. Depois virão 7 anos de fome. 31. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. 32. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. 33. E José continuou: portanto será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente, sábio e ponha para dirigir o país. 34. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de vigiar todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. 33. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. 36. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. José como governador do Egito. 37. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, o homem em que está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso. Assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. 40. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. 41. Neste momento eu ponho como governador de todo o Egito. 42. Então o rei tirou do seu dedo o seu anel sinete e colocou no dedo de José. Em seguida mandou que vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no seu pescoço. 43. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito depois do rei.
e mandou que seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. 45, 46. O rei pôs em José o nome de Zafanete Paneia e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potifera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. 47. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. 48. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. 49. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia a areia da praia do mar. 50. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com sua mulher Asenate. 51. E pôs no primeiro nome de Manassés. E explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. 52. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram os seus 7 anos de fartura no Egito. 54. Como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome nos outros países. O povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimento ao rei, e ele disse: vão falar com José e faça o que ele disser. 56. A fome aumentou no país inteiro. José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. 57. E todos os países vinham gente ao Egito para comprar cereais de José, pois o mundo inteiro havia uma grande falta de alimento.